Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de comédia, drama e fantasia chamado Shallow Hal. Quando ele era jovem, Hal conversou com seu pai moribundo, que disse que ele nunca deveria se contentar com a média. O pai de Hal também disse a ele para encontrar uma bela dama com um grande corpo, e o homem logo deu seu último suspiro. Então, Hal prometeu ao pai que o deixaria orgulhoso. No presente, Hal só presta atenção em mulheres bonitas. No entanto, ele luta para encontrar a pessoa certa para ele. Então ele passa um tempo com seu amigo, Maurício. Eles vão ao bar para tomar uma cerveja e conversar sobre suas vidas, e Maurício diz que está terminando sua linda namorada, Lindy. Maurício aponta que não gosta do segundo dedo longo da garota, deixando Hal incrédulo. Enquanto isso, Hal conta que finalmente vai sair com sua vizinha, Jill. Então, Hal pega Jill a caminho de casa e pede para ela tomar uma bebida com ele, mas ela se recusa. Jill diz a ele que não está atraída por ele, mas Hal não se importa e tenta convencê-la a ficar com ele por 5 dias, já que ele está prestes a ser promovido. Infelizmente, Jill o rejeita, eventualmente, sai. No dia seguinte, Hal não consegue a promoção e não pode deixar de se sentir desapontado. Seus colegas de escritório, Artie e Jen, tentam confortá-lo, mas Hal diz que se sente pior porque Jill o dispensou. Então, Artie aponta a falha de Hal, que é escolher garotas com base apenas em sua aparência. Ao mesmo tempo, Jen diz que Hal está sempre atrás de garotas que estão completamente fora de seu alcance. Momentos depois, Hal encontra Tony Robbins no elevador. O cara é um famoso guru da TV, e Hal não consegue acreditar em sua sorte. Hal pergunta a ele o que ele está fazendo na cidade, mas quando Tony fala, o elevador para de repente. Então, eles passam horas presos dentro do elevador. Então Hal aproveita a oportunidade para compartilhar como Jill largou. Hal explica que é meio exigente, descrevendo sua mulher ideal para Tony. Infelizmente, Tony acha que ele é um pouco superficial em como ele olha para as mulheres, e quando ele pergunta a Hal sobre seus pais, Hal responde que ele realmente não se lembra de seu pai. Hal diz que seu pai morreu quando ele tinha 9 anos, confundindo Tony, já que ele já tinha idade suficiente para se lembrar de muita coisa. Hal também revela que sua mãe acha que ele pode ter ficado traumatizado com tudo, e tudo o que Tony pode fazer é confortá-lo. No entanto, Tony diz a Hal que ele está um pouco obcecado com a aparência das pessoas. Então, Tony diz que a partir daquele momento, Hal só verá o que está dentro de uma pessoa sempre que conhecer alguém no futuro. Tony também acrescenta que é um acordo especial entre eles, mas Hal não o leva a sério. Depois disso, Tony pede a Hal para fechar os olhos e imaginar que ele está em uma praia, olhando nos olhos de uma mulher e vendo sua alma. Enquanto faz isso, Tony continua a ajudar Hal a relaxar, e não demora muito para Hal sair do escritório. Depois do trabalho, Hal divide um táxi com uma senhora, Katrina, acreditando que ela está linda. A mulher percebe que Hal não para de olhar para ela, e quando Hal diz que ela é muito bonita, o motorista não consegue acreditar no que está ouvindo. Hal também acha que Katrina é uma modelo, fazendo a senhora rir histericamente. Eventualmente, eles chegam ao East Side, onde Hal pede a Katrina para sair com ele se ela estiver livre. Claro, Katrina está surpresa que Hal quer vê-la novamente, então ela garante que eles manterão contato pegando o número do cara. Naquela noite, Hal liga para Maurício e informa que eles vão sair. Em um bar, ele conta a Maurício sobre sua terapia com Tony dentro do elevador, dizendo que imediatamente o ajudou com uma mulher. Então, um cara chamado Al se aproxima deles, e é óbvio que Maurício não gosta dele. Irritado, Maurício vai ao banheiro enquanto Al compra bebidas para Hal, e o Al diz que agora está aposentado. Ele também logo sai com uma mulher, e é quando Hal percebe Bella. Hal convida Bella para dançar, e os dois se divertem na pista de dança com os amigos da garota. Enquanto isso, Maurício percebe Hal dançando com 3 mulheres, que se mostra um pouco atraente. Naturalmente, Maurício tenta tirar Hal daquela situação constrangedora e diz que eles deveriam ir para casa, mas Hal não sabe ao certo por que está agindo assim. Então, Hal ignora seu amigo e continua dançando com as mulheres, e quando Jill aparece, ela não consegue acreditar que Hal já a superou. No dia seguinte, Hal encontra uma mulher bonita na rua e a segue até uma loja, sem saber que ela é maior que ele. Hal se aproxima da mulher, Rosemary, e tenta fazer uma piada, mas ela só fica ofendida. Por causa disso, Hal rapidamente pede desculpas a Rosemary e diz a ela que quer compensá-la. Momentos depois, eles vão a uma pizzaria. Hal descobre que Rosemary está se voluntariando no hospital porque está esperando para ser realistada no Corpo da Paz. Então, Hal fica impressionado quando Rosemary pede muita comida. Então ele tem exatamente a mesma coisa, fazendo a senhora sorrir.
Hal também continua elogiando Rosemary, fazendo-a pensar que ele está zombando dela. Infelizmente, Hal permanece sem noção, mas ele imediatamente ajuda Rosemary quando sua cadeira quebra. Quando eles saem, dois caras zombam de Rosemary, forçando Hal a segui-los para dentro e chamá-los. Hal acha que eles estão tirando sarro de seu peso, mas ele realmente não se importa com isso porque ele acredita que ganhou a sorte grande por estar com Rosemary. No entanto, os homens apenas riem dele, e ficam confusos quando Hal continua se gabando de seu encontro. Depois, Hal pede o número de Rosemary e descobre que ela é filha de seu chefe, Steve Shanahan. Alguns dias depois, Hal conta a Maurício sobre Rosemary e diz que está nervoso para vê-la novamente. Então, Lindy aparece e convida Maurício para a reunião dos Beatles, mas ele recusa depois de ver os dedos dos pés dela. Assim que Lindy se foi, Hal percebe Rosemary chegando e imediatamente a cumprimenta, deixando Maurício chocado. Maurício então sai para dar a Hal e Rosemary algum tempo para si mesmo, e os dois conversam sobre as coisas que gostam. Rosemary também leva Hal ao hospital e o apresenta a seus pacientes, incluindo uma garotinha, Cadence, mas eles são interrompidos por uma enfermeira rigorosa, a enfermeira Pele. Apesar disso, Rosemary simplesmente ignora, e quando a enfermeira sai, ela se prepara para jogar o jogo do beijo com as crianças. Depois disso, Rosemary elogia Hal por ser bom com as crianças e diz que as pessoas geralmente ficam enjoadas nessa situação. Então, quando eles chegam ao prédio de Hal, Hal apresenta Jill e Rosemary uma a outra. Jill aperta a mão de Rosemary e sai rapidamente, e quando Hal convida sua acompanhante para sua casa, ela recusa educadamente. Rosemary diz que não está acostumada com tudo isso e admite que recentemente teve um namorado, mas o relacionamento deles não deu certo. Rosemary também se lembra de como Maurício olhava para ela, mas Hal diz a ela para ignorar o cara. Ao mesmo tempo, Rosemary pede a Hal para parar de dizer que ela é bonita e não gorda, dizendo que isso a deixa desconfortável. Claro, isso confunde Hal, e ele diz que é tolice Rosemary achar que ela não é bonita. Infelizmente, Rosemary só fica chateada e vai embora. No dia seguinte, Hal compartilha com Maurício como ele está triste com Rosemary e diz que sua autoimagem está tão distante. No entanto, Hal fica surpreso quando Rosemary aparece de repente e pede desculpas a ele, mas ele não se importa mais com o que aconteceu e apenas a beija. Eles então vão a uma piscina pública para um encontro, onde Rosemary faz um enorme respingo quando ela pula na água. Mais tarde, Rosemary apresenta Hal a seus pais, Sr. e Sra. Shanahan. Hal e o Sr. Shanahan conversam sobre trabalho durante o jantar, e o pai de Rosemary diz a Hal para fazer uma apresentação na segunda-feira. No entanto, quando Rosemary e a Sra. Shanahan saem para tomar um café, o Sr. Shanahan diz a Hal para interromper o ato. O Sr. Shanahan acredita que Hal está apenas tentando ser legal com Rosemary, e ele não pode culpá-lo por causa da aparência de sua filha. Ele também tira sarro do peso de Rosemary, perturbando Hal quando percebe que Rosemary não é boa o suficiente para o pai. Infelizmente, o Sr. Shanahan só pode ficar quieto quando Hal aponta que é sua culpa porque Rosemary se sente insegura consigo mesma. No apartamento de Hal, Hal e Rosemary finalmente dormem juntos. Eles então se aproximam depois disso, e Jill não pode deixar de se sentir confusa quando ela vê Rosemary saindo da casa de Hal. Então, Jill convida Hal para jantar, mas o cara se recusa. Após a apresentação de Hal no trabalho, todos o aplaudem, e o Sr. Shanahan o chama para seu escritório. Lá, o Sr. Shanahan admite que se sente envergonhado pelo que disse sobre Rosemary, dizendo que sua filha tem sorte de ter Hal. Mas Hal diz que ele é o sortudo, e o Sr. Shanahan finalmente diz a ele que estará trabalhando diretamente para ele. Mais tarde naquele dia, Hal apresenta Rosemary a Artie e Jen. Os colegas de Hal não conseguem acreditar que ele está namorando a filha do Sr. Shanahan, e isso choca Artie quando Rosemary pega uma grande fatia de seu bolo. Então, uma vez que Rosemary se foi, Artie e Jen expressam sua decepção porque acham que Hal está usando a pobre menina para ter um cargo na empresa. Eventualmente, Hal começa a malhar, e Maurício não pode deixar de notar o quanto ele mudou. Maurício está preocupado que seu amigo agora goste de garotas pouco atraentes, mas Hal não tem ideia do que ele está falando. Maurício também diz que Rosemary não tem tornozelos, perturbando Hal e fazendo-o pensar que está com medo. Lembrando-se de Lindy, Hal começa a acreditar que Maurício está apenas inventando motivos para terminar com as garotas porque ele está com medo. Infelizmente, Maurício cruza a linha quando diz que Hal nem estaria falando com Rosemary se o pai dela não fosse seu chefe. Um dia, Hal e Rosemary vão a um encontro duplo com Hal e sua namorada, que acaba sendo a enfermeira Pele.
Eles então param em um posto de gasolina primeiro para comprar alguns lanches e é revelado que a enfermeira Peeler é, na verdade, jovem e bonita. No entanto, como ela é má, Hal a vê como uma senhora velha e rígida. Assim que chegam ao campo, Hal e os outros se divertem em uma pousada. Rosemary fica surpresa ao ver Ralph lá, que também está com seu amigo Lee Boy. Rosemary então apresenta Hal aos caras, dizendo que eles são seus amigos do Corpo da Paz. Infelizmente, a conversa logo se torna estranha quando Hal lhes conta uma piada, e antes que Ralph vá embora, ele diz a Rosemary que ela parece feliz. Então, assim que os caras se vão, Rosemary revela a Hal que Ralph é seu ex-namorado. Enquanto isso, Maurício conversa com Tony após um de seus seminários e pergunta sobre Hal, acabando por descobrir que o guru da TV hipnotizou seu amigo. Tony diz que alterou um pouco a percepção de Hal, mas Maurício só quer saber se há uma palavra ou frase que fará Hal voltar ao normal. Maurício também diz que o trabalho de Hal está em perigo por causa de Rosemary, fazendo Tony perceber que talvez ele tenha cometido um erro. Durante um encontro em um restaurante, Rosemary informa a Hal que Ralph quer que ela se junte a ele em Carabas para uma missão. Hal fica imediatamente chateado por causa disso, especialmente porque Ralph é bonito e acha que não pode competir com ele. No entanto, Rosemary garante a Hal que está apaixonada por ele, mas não entende por que ele acha Ralph atraente. Então, a cabine quebra de repente, então Hal corre para ajudar Rosemary antes de falar com o gerente. Hal pede ao gerente uma cadeira extra para Rosemary, mas o gerente diz para ele esperar um pouco enquanto ela atende o telefone. Hal também recebe uma ligação de Maurício, que lhe diz a frase gatilho, Shallow Hal quer uma garota. Hal não tem certeza porque Maurício lhe diria isso e diz que está no restaurante MC em Tosh com Rosemary, e uma vez que ele encerra a ligação, fica confuso ao ver o gerente se foi. Em vez disso, um homem vestido de mulher está diante dele, dizendo que é o gerente. Intrigado, Hal começa a voltar para seu lugar, mas vê uma mulher grande no lugar de Rosemary. Ele então pergunta ao gerente quem é essa senhora, fazendo com que o gerente se pergunte se ele está bem. Sem outra escolha, Hal se prepara para enfrentar a mulher, sem perceber que ela é Rosemary, mas Maurício aparece de repente e o tira de lá. Maurício imediatamente diz a Hal que Tony o hipnotizou e explica tudo, mas Hal não acredita nele e começa a voltar para o restaurante. No entanto, Hal percebe que Maurício está dizendo a verdade quando se depara com Katrina e vê sua aparência real. Em casa, Hal não pode deixar de ficar bravo porque Maurício arruinou seu relacionamento com Rosemary. Então, Maurício argumenta que ele só ajudou Hal a ver a verdadeira Rosemary, mas Hal ainda está chateado. Maurício então sugere pedir a Tony para hipnotizar Hal novamente, mas ele diz a seu amigo para evitar Rosemary nesse meio tempo para que ele não veja como ela realmente. Infelizmente, Rosemary de repente bate na porta, deixando Hal sem escolha a não ser aparecer com uma desculpa para mandá-la embora. Ainda assim, Rosemary se recusa a sair, então Maurício coloca vaselina nos olhos de Hal para fazer parecer que ele tem um caso grave de conjuntivite. Claro, isso impede Hal de ver Rosemary, e a senhora eventualmente sai depois de ter certeza de que ele está bem. Depois de alguns dias, o Sr. Shanahan pergunta a Hal sobre seu relacionamento com Rosemary, dizendo que sua filha está preocupada porque ela está tendo problemas para falar com ele. Hal então diz que está apenas ocupado com o trabalho, garantindo ao seu chefe que ligará para Rosemary. Infelizmente, Hal e Maurício estão lutando para rastrear Tony, o que significa que Hal ainda não pode ver Rosemary. Uma tarde, Rosemary liga para Hal e diz a ele que as coisas não têm sido as mesmas ultimamente. Hal então pede que ela não se preocupe, dizendo que está apenas lidando com algo, mas acrescenta que tudo ficará bem. Ao mesmo tempo, Hal e Maurício ainda não conseguem encontrar Tony, e Hal eventualmente vai a um encontro com Jill em um restaurante apenas para impedi-la de incomodá-lo. Infelizmente, Rosemary aparece com os pais para jantar e vê Hal e Jill de mãos dadas. Ferida, Rosemary vai rapidamente para o banheiro feminino, incapaz de ver Hal recusar Jill. Momentos depois, Hal esbarra em Rosemary, mas não a reconhece e passa a usar o telefone público. Hal liga para Rosemary quando ela sai do restaurante, sem perceber que eles acabaram de se ver, então Rosemary encerra a ligação. Então, 5 dias depois, Sr. Shanahan diz a Hal para deixar Rosemary em paz e informa que ela aceitou uma missão do Corpo da Paz. O Sr. Shanahan também diz que Ralph é o cara certo para Rosemary e acrescenta que eles estão novamente juntos, e ele quer que Hal respeite isso. Mais tarde, Hal vai ao hospital para falar com Rosemary, mas descobre por UOL que ela saiu mais cedo. Hal também vê Cadence e percebe que sua pele está queimada, e é aí que ele percebe que ele é realmente superficial. Ele diz ao garoto que está tendo problemas com Rosemary, então Cadence o aconselha a comprar um presente para sua namorada para que eles possam fazer as pazes. Depois, Hal conhece Maurício, que admite que tem medo de mulheres por causa de seu defeito de nascença. Ele então mostra a Hal sua cauda vestigial, dizendo que nenhum médico vai tocá-la, mas Hal diz que não é tão ruim. Hal também pede a Maurício que lhe dê uma carona até o escritório do Peace Corps, onde ele não reconhece Lee Boy.
Ao mesmo tempo, Hal finalmente percebe que Ralph não é nada atraente quando o vê, mas ainda o parabeniza por voltar a ficar com Rosemary. No entanto, Ralph nega e diz que não foi convidado para a festa de despedida de Rosemary. Sem perder tempo, Hal vai para a casa de Rosemary com Ralph, Maurício e Lee Boy, e ele imediatamente entra e beija uma mulher que acredita ser sua namorada. Então, a senhora Shannara, que se parece exatamente com Rosemary, os vê e se pergunta por que Hal está beijando sua governanta. Momentos depois, Hal pede desculpas a Rosemary na frente de todos, mas ela só fica chateada e tenta mandá-lo embora. Ainda assim, Hal expressa o quanto ele ama Rosemary e diz que quer passar o resto de sua vida fazendo as pazes com ela. Infelizmente, Rosemary diz que está partindo para Carabas naquela noite, então Hal decide ir com ela. Maurício também informa a Rosemary que Lee Boy jurou Hal na tropa antes de ir para lá, e embora ela esteja emocionada, ela não pode deixar de beijar o namorado. Depois disso, Hal tenta carregar Rosemary, mas ela é muito pesada para ele. Então, Rosemary o carrega até o carro, e eles finalmente vão embora. Enquanto isso, Maurício conhece uma mulher que gosta de cachorros e a convida para tomar uma bebida com ele, e ele balança o rabo enquanto caminham juntos. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.